Boa noite, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa aulinha da letra Kov. E a última coisa que me consta que a gente estudou na aula passada foi o local onde consta pela primeira vez a letra Kov na Torá. A Torá, nós falamos sobre isso, que quando a Torá descreve, e a gente sempre vê a primeira vez que aparece a letra Kov no início de uma palavra. Estamos falando que é com a sua energia máxima. O início de uma palavra é a energia máxima. Então, a Torá descreve sobre o Adão, né, que Vaikra, lá está escrito Vaikra também se escreve com Kuf, mas não está no início da palavra. Está escrito o seguinte, Vaikra, antes de Adão, antes da criação de Adão, está escrito Vaikra Elokim Laor Yom, e Deus chamou para a luz de dia, Velachoshach Kará Laila. Kará chamou de noite. E a gente falou que a letra Kuf aparece pela primeira vez na Torá quando ele nomeou, ele chamou. E a gente disse que quando você chama algo, você muda o status daquele objeto. A gente interpretou isso na aula passada. A gente disse, de uma maneira básica, só para retomar o tema, isso que foi a última coisa que a gente estudou, que todo nome que é dado é determinação daquilo que foi criado. Um exemplo que se dá é que quando você tem, por exemplo, 4 pernas, um assento e um encosto, então a gente chama isso de cadeira. Se você tira, então você dá um nome, então define, o nome define. Em outras palavras, todo nome define aquele objeto, que ele é isto e não outro. Se você tira o encosto da cadeira, ele torna-se banco, ele é chamado de banco, um banquinho. Shorafraf. Ou se você tira, por exemplo, se você aumenta então o lugar onde você senta, você chama isso de sofá. Os nomes que são dados para os objetos mostram uma determinação que agora então ele é chamado disso, ele deixa de ser chamado outro. Então é uma mudança. Então a Torá, quando diz a primeira palavra que consta, a letra Kov, que a gente está falando que é uma mudança, que a gente falou que é uma determinação, que a gente falou agora de Tzadik, ele vai ser Kadosh, lembra que a gente falou que é uma determinação, que é uma mudança. Nós usamos a letra Kuf para poder determinar um ciclo que você acabou de fechar, ou que você está indo para o outro lado, como a gente falou, que a gente vai voltar a explorar ainda aqui hoje, se Deus quiser, que é a ideia da cabeça da agulha, que a gente falou que a agulha também tem a cabeça da agulha, que passa para um outro lado. Então isso é chamado a letra Kov. Então isso ele traz que quando algo, ele é uma matéria-prima, que você faz um objeto e você nomeia aquele objeto, então ele torna-se uma outra existência, outra coisa. Não é mais madeira, aquela madeira já virou mesa, já virou banco, já virou um utensílio. Quando você nomeia, então você determina. Isso que nós tínhamos falado na aula passada. E também nós havíamos mencionado um preceito que, curioso ou não, consta na porção que nós estudamos nessa semana que nós lemos e estudamos, que lemos na Torá, na semana que passou. A Torá fala, Veitkadishtem viyitem kedoshim. Vocês vão se santificar e vocês serão kedoshim. Kadosh, lembra que a gente explicou? Que a palavra Kadosh é distinto e separado. E o que quer dizer lá, o Ramban, a gente falou que ele traz explicação, Viyitem kedoshim, que o Ramban ele traz, que a gente tem que se santificar até mesmo nas alimentações e nas relações que são proibidas, você não pode ter. E também na comida, na alimentação, diz para nós o Ramban que a gente tem, a gente precisa se santificar, ser diferente, ser distinto na nossa alimentação. Em outras palavras, daqui sai uma orientação natural. Então, no final da parasha da semana a gente lê isso, a gente fica Kadosh Ani, porque eu sou santo, eu sou separado. Santo, a gente falou, Deus é distinto, ele exige que nós também sejamos distintos das demais nações, e entre elas na alimentação. Curioso ou não, estamos falando já disso, que é algo que a gente tinha falado na aula passada. Tem uma discussão inteira, só vou falar Sanekudá, um ponto das viagens um pouquinho, né, que a gente... Quando a Torá descreve sobre a alimentação, que a gente fala alimentação kasher, é uma discussão do porquê que Deus deu esse preceito para a gente. Para Parashat Shemini agora, a gente acabou de ler, a Torá descreve todos os animais que são da espécie dos animais que são chamados kasher, os animais, as aves de rapina que não podem, a Torá descreve quais são as aves que nós não devemos, fala sobre os peixes que nós devemos consumir apenas aqueles que têm
barbatanas, escamas e barbatanas. Então, isso é do modo geral. E enumera aqueles 4 animais que eles têm um sinal, mas não tem o outro. A Torá exige que todo animal kasher, ele tenha 2 sinais, que ele tenha o casco fendido e que seja ruminante. E a Torá descreve, olha, tem o camelo que ele não tem o casco fendido, mas ele é ruminante. Enfim, a Torá fala os 4 animais que têm um sinal ou não. O porco, que ele tem o casco fendido, mas ele não é ruminante. Então, a Torá descreve sobre esses animais. Enfim, tem as leis de kashrut. Então, tem uma análise básica curiosa que diz qual a razão de Deus dar estas proibições. A gente está falando aqui, o Ramban, ele fala que nós devemos santificar até mesmo na alimentação. Qual a razão de Deus dar este preceito para o povo judeu e dizer que eles têm que preservar a alimentação e a dieta do povo judeu é diferente dos demais povos? Uma orientação que a gente vê que é para nós, essa orientação não é para os demais povos, as leis de kashrut como um todo. E qual a razão que Deus deu essas leis? Primeiramente, a gente tem que dizer de uma maneira clara e objetiva que dentre as categorias dos preceitos de Deus existem 3 tipos de leis. Existem as leis que são chamadas de mishpatim, que são leis que têm a sua razão, que a Torá descreve a razão do porquê, e que mesmo se a Torá não houvesse dado o preceito, nós iríamos cumprir simplesmente porque nós acreditamos que para um mundo ser regido de uma maneira saudável é necessário tal conduta. Por exemplo, não matarás. Se a Torá fala, olha, não pode matar, a gente ia impor esta regra, porque para viver de uma maneira sadia, numa sociedade, com uma comunidade, é necessário a gente preservar a vida do outro. Não roubarás também. Se não houvesse, Deus entrega isso como regra, também nós determinaríamos isso. De qualquer maneira, isso são regras que são lógicas, que dá para entender, dá para compreender a necessidade de você não matar, de você não roubar, e portanto essas regras são chamadas de mishpatim. Mishpat, todo lugar onde tem escrito mishpat nos nossos versículos sagrados, são leis compreensíveis e com razão lógica. Depois tem a segunda categoria de preceitos que são chamados de eidut. Eidut, o próprio nome diz, vem na palavra testemunho. Nós fazemos por conta que quando a gente cumpre esse preceito, nós testemunhamos algo que Deus fez para nós no passado. Se Deus não entregasse presente isso como preceito, nós não iríamos fazer. Mas também dá para compreender o porquê que nós comemoramos, enfim. Por exemplo, o Pesach, a gente faz o Seder, a noite do Seder. Por que nós comemoramos anualmente o Pesach? Porque nós estamos testemunhando novamente que Deus tirou a gente do Egito. A festa das cabanas que nós colocamos a Sukkot logo após o Yom Kippurim, 4 dias depois, entra o período da festa das cabanas. Por que nós cumprimos? Porque, olha, como um sinal que Deus fez para nós, então um testemunho que a gente lembra da bondade divina que Ele fez com a gente no passado, e portanto nós cumprimos isto hoje. Essa é a segunda categoria de mitzvot, que nós fazemos por conta de um milagre ocorrido, de uma cena ocorrida, e nos foi dado como preceito, por conta da gente lembrar, testemunhar que assim ocorreu. Então isso é chamado de eidut. E por fim, tem a terceira categoria de preceitos, que são o que nós chamamos de dogma, que são chamados de chok. Chok, na linguagem sagrada e nas escrituras, são regras que não têm razão lógica, não nos foi dado. Tem uma discussão se não nos foi dado porque não existe, tem uma discussão entre os sábios, ou que não nos foi revelado. Que não nos foi revelado a razão. Entre elas, você tem a segunda Torá que lemos esse Shabat, por exemplo, a lei da vaca vermelha, pureza e impureza. O que é puro, o que é impuro? Não, fala a verdade. O que quer dizer puro e impuro? Oi? Porque vaca, porque vermelha, porque não pode ter nem 2 pelos, não sei o que, e as cinzas, e ela vai purificar, não vai purificar. São leis que... E o luto só através dela, né? Purificação de luto, não é isso? É purificação, que você mexeu numa carcaça, enfim, você vai trazer. E aquele que joga aquela poção mágica, ele fica impuro, o outro fica impuro. Não, elas são leis completamente que não são racionais. Então, essas são leis que são chamadas dogma. Entre elas, por exemplo, nós temos uma lei conhecida que a gente não pode vestir uma roupa que ela foi tecida com lã e linho juntos. Não pode. Não podemos, por exemplo, as leis, entre elas, nós temos as leis de kashrut.
As leis de Kashrut faz parte, oficialmente, a Torá não descreve, porque a Torá não fala, olha, comerás assim porque você vai ficar saudável, comerás assim porque senão você vai estar impuro. Não, a Torá não descreve esta razão. A Torá simplesmente dá as leis para o povo judeu, esses são os sinais de kasher, tá certo? E faz parte de um dogma. A Torá não descreve o porquê realmente que Deus entregou esse preceito. Então, isso faz parte das leis chamadas Hukim. Mesmo assim, na história, os sábios tentaram sim entender a razão do porquê Deus deu esses preceitos e durante a história tentaram dar uma lógica do porquê do preceito ter sido otorgado por Deus, porque Deus ele deu esse preceito. Então, vejamos, por exemplo, Maimônides, ele traz, o famoso Maimônides de Moshe Ben Maimon, ele traz um livro dele chamado Moreh Nevuchim, no Guia dos Perplexos, no capítulo 3. Ele diz qual é a razão, ele como médico, teólogo, um grande médico também, ele diz qual a razão que Deus deu a regra da alimentação, que a gente tem uma dieta judaica, por que não pode ser tipo? Ele diz porque, sem dúvida alguma, essa alimentação faz mal para a saúde. Rambam fala fisicamente. Falou que comer o não kasher, os animais, que enfim, que a Torá descreve que não se deve comer, o Rambam traz, como médico, ele traz que isto faz mal, isso prejudica o corpo físico do judeu. Ele traz isso como saúde, ele traz isso que certeza que a Torá não descreveria se não houvesse uma experiência própria. Se não houvesse um problema físico, Deus não daria isso. Essa é a opinião de Maimônides. Mas, por um lado, se a gente olhar bem, será que toda comida que é kasher são comidas saudáveis? Vamos ser sinceros, um bom quiche, um chonta, aquela comida gordurosa, um latkes, não sei mais, e um falafel, tudo 100% saudável, não? Pouco calórico. Né? Pouco calórico, a pessoa, imagina, ele está falando que o quê? Que é saúde. Saúde? Vamos ser sinceros, pega a nossa gente, tem cada pessoa que não comem alimentação kasher. São pessoas gesilt, são pessoas fortes e um touro. Tem pessoas das outras nações que são lá, pá, e eles comem tudo que... Os orientais. E comem e não sei o que, comem de tudo e são pessoas sadias. Enquanto a gente pega a nossa gente, né, se me dói o joelho, me dá a barriga, tá lá, me dói o estômago, está sempre no médico, o médico para lá, está contando para lá. Mas o Holodetes ele não pode abrir mão daquele... Aclops e todas essas coisas. Mas é kasher, então kasher. Será que kasher? Não, então vamos parar a pensar, mas será que o kasher tem a ver, conforme o Maimônides traz? A opinião dele, ele fala que faz uma saúde está ligado ao kasher. Será que realmente apenas podemos dizer que a Torá deu isso por conta de saúde? Difícil dizer que é apenas por esse motivo, porque a gente sabe, nem tudo que é kasher é extremamente recomendável diante de uma nutricionista ou diante de uma pessoa que ela tem problemas de saúde. Então, se o diabetes, você vai dar um sorvete de açúcar para ele, vai morrer. Então, saúde, veja, o Rambam fala que é por conta de saúde. Agora, dizer apenas, estou falando apenas, não que ele não está errado, mas dizer que apenas é esta razão, a gente sabe que é difícil por conta que a gente vê que nem tudo que é denominado kasher significa representa a saúde saudável. Por outro lado, vem um sábio 100 anos depois, 120 anos depois, que chamava Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman. Tem o Rabbi Moshe ben Maimon, que é o Maimonides, e tinha o Nachmanides, Ramban. O Ramban já escreve, e o Ramban, entre o Rambam e o Ramban, existia uma diferença básica. O Rambam, ele era simplesmente o pshat, ele olhava a parte simples e a parte nigle, e a parte revelada da Torá. Isso era o Rambam nas suas obras. Ele era um filósofo, ele era grande, conhecia muito. Você pega o próprio livro dele, Yad HaZakah, que é os 14 livros que ele escreve, os 2 primeiros capítulos são bem assim profundos na criação do Gênesis, como ele fala, como Deus criou, etc. É interessantíssimo. Mas ele estava mais focado com o lado revelado, etc. Inclusive, tem uma discussão se Maimônides ele estudou, se ele se dedicou ao ensino da Kabbalah ou não. Muitos dizem que não, que Maimônides não se dedicou ao estudo esotérico, e muitos dizem que sim, só que de uma maneira oculta, ele deixou isso para si, ele não escreveu
comentários sobre esse lado esotérico. Então, há uma discussão se sim ou se não. De qualquer maneira, Maimônides, nas suas determinações, ele vai muito de uma maneira física, vai muito de uma maneira, você vê, no lado da saúde, de uma maneira bem materialista, de uma maneira bem revelada, de uma maneira bem concreta e física. Em contrapartida, o Nachmanides, o Ramban, ele sim, de uma maneira clara e objetiva, nos seus comentaristas, ele escreveu um comentarista sobre a Torá, ele questiona muito o Rashi, o exegeta Rashi, que viveu 950 anos atrás, 900 anos atrás estava Rashi, o Ramban estava 700 anos atrás, ele já questiona muito o comentarista do Rashi, opina diversas vezes diferentes e traz bastante da parte do lado esotérico. Ele, já na opinião sobre o kashrut, ele já tem uma outra opinião, e a tendência dele vai para o lado um pouquinho mais profundo, para o lado mais esotérico. Qual a opinião de Nachmanides? Nachmanides escreve lá, ele diz o seguinte, é isso que a gente está falando aqui, ele diz, nós somos o que consumimos. Aquilo que você come vira sangue do teu sangue. Literalmente, a pessoa ela precisa da comida para viver, e quando você come, isso gera energia. Então ele diz que toda a opinião dele, que a Torá descreve do porquê das leis de Kashrut, tem um propósito. O propósito é que a pessoa, Deus queria incutir boa índole no ser humano. E Deus proibiu o consumo de animais que são cruéis, para a pessoa não absorver consciencial do animal. A energia consciencial muito bem do animal. Assim diz Nachmanides. Em outras palavras, ele fala, ave de rapina, vai lá, estraçar e colocar. Não. Animais que são carnívoros, não, porque caçam e disseram, não, isso não pode. Nós podemos comer apenas os herbívoros, aqueles que lá, pasta, etc. Este sim, porque quando você consome carne de animais que carregam essas características, você se torna daquela maneira. Assim, disse a opinião, é a opinião do Nachmanides, quer dizer, a opinião do Nachmanides é muito mais espiritual. Nós estamos falando aqui de qualidade, nós estamos falando de temperamento, de comportamento, não estamos falando mais de saúde material, estamos falando aqui de conduta espiritual, de conduta de vida, de filosofia, de como que você vai se comportar daqui para frente, de característica que você vai ter daqui para frente, que você vai se assemelhar àquele animal. Então, portanto, a Torá descreve que todo animal que tem a ver com o outro lado, com esse lado meio rude, então a Torá vem e descreve que você não pode comer. Aliás, tem até uma explicação que diz que por conta disso, os frutos do mar nós não consumimos, porque os frutos do mar eles se encontram numa área no oceano onde não há luz. Isso é uma curiosa explicação, que diz que eles estão no fundo do mar, eles comem o lixo do mar, enfim, no lugar onde é obscuro, e a Torá só permite algo que ainda chega a luz nele. Mas um lugar onde não tem luz faz parte do outro lado negativo, então a gente não deve procurar se usufruir de algo que está completamente obscuro, que a escuridão mostra o outro lado, não o lado da claridade. Obviamente entende-se aqui o lado da claridade como o lado espiritual positivo, e entende-se como a escuridão como algo negativo. Então há uma razão que diz, tá? Por conta disso. Pode criar camarão em águas rasas. Em águas rasas, então veja, a grande verdade é que não. De novo, não são essas razões do porquê. As razões não nos foi dada. Porque se soubéssemos das razões, a gente poderia... Uma coisa muito interessante já é fato que consumir dois tipos de proteínas, do vegetal e animal, ele faz mal para a saúde. Então, a Torá, acho que tem muito a ver com a saúde. O sangue é um canal que leva toda a impureza, etc, etc. Sem dúvida, sem dúvida. No lado da saúde, tem provas científicas. Claro, e hoje cada vez mais. E carne com leite, e não sei o quê. Tipo sanguíneo. Oi? Lembra da dieta do tipo sanguíneo? E além do carne com leite, enfim, tem várias provas. Não que eu não estou desqualificando nenhuma das opiniões, ao contrário, cada vez mais a ciência a gente vai vendo, olha só como o Rambam tinha razão, olha, está falando da saúde, como mexe com a saúde, etc. Ou como a própria índole também, como mexe, isso é uma pura verdade. A gente, inclusive, sexta Shabbat, no Kiddush, tem um médico que estava falando exatamente sobre isso, o estilo e como que realmente eles estão enxergando hoje com a medicina, como que essa alimentação que a Torá proíbe, como realmente prejudica. Mas, por outro lado, se a gente for ver nessa opinião de Nachmanides, a gente tem uma questão também. Se Deus ele não quer, baseado nessa orientação,
de cultivar o lado negativo, que a pessoa ela pode ingerir desses animais, que vai levar a pessoa a ter uma certa conduta radical, ou rude, ou cruel, por que Deus não deu esta lei também para os gentis e também para os não-judeus? Ah, tá. Vocês vão ter que ter essa alimentação para vocês serem bonitinhos. Os outros vão consumir coisas que eles vão ser rudes. Eu ser rude com quem? Com a gente. Então não faz sentido nenhum. Se nós somos filhos, eles também são filhos. São todos filhos de Deus. A verdade é essa. Então por que Deus não deu esta lei também para eles? Assim vai ficar todo mundo bonito. Você vai me falar que não tem nada a ver? Eu vou falar que sim tem a ver. Pega um dos 7 mitzvot do Bnei Noach. Uma das 7 mitzvot que eles receberam não pode comer Ever Minachai. O que quer dizer Ever Minachai? Você não pode pegar um órgão de um ser vivo, simplesmente taçar lá, pegar uma coxa, enquanto a galinha está viva, você deixa ela com uma perna só, você vai assar. Isso é chamado, você está tirando um órgão de um animal vivo. E um goi não pode comer isso também. Um dos 7 preceitos. O goi tem 7 preceitos. Um é esse. Eu dei um exemplo radical, mas a verdade é que existem vários abatedouros hoje em dia, não sei se vocês sabem. Eles dão um choque, não sei o que mais, eles já estão eviscerando o animal está se batendo ainda ali no chulano. Essa não é uma coisa tão longe de... São coisas reais, a gente sabe que tem ainda usa, teve uma época que estava se questionando o uso do kerbani, que eram uns bezerrinhos, que não estava se comendo porque estava um movimento de não se abater os bezerrinhos. E se come muito, o caché come muito carne. Vitela, o que é vitela? É vitela é isso, a vitela. É um bezerrinho. Animal jovem. Sim. Isso pela Torá não é proibido. Ao contrário, as oferendas eram exatamente desses animais de um ano. Deus sabe o que é bom. Vai entender. Vai entender. As leis de Korbanot, tudo, etc. Não tem nem para quem questionar. Se os sábios questionam. Não, na verdade tem muita coisa, tem muita coisa mais. Você manda ele para lá para questionar lá em cima. One way ticket. One way ticket. Você vai e não volta mais. Mas, no momento, quer dizer, tem várias coisas que pode se falar sobre isso. Só para poder voltar aqui afinal de contas, poderia Deus também ter dado Então eu vi uma explicação diferente, só para continuar aqui a ideia, porque isso aqui é uma viagem, estou me estendendo muito. Vamos voltar para o livro do Kuf, que a gente está falando de cachuto, mas eu quero voltar para o Kuf. Mas qual a ideia que eu vi? Eu vi uma ideia muito interessante, que diz o seguinte: qual a necessidade de Deus dar um preceito como esse, que envolve a alimentação, enfim, os animais kashá, que a gente viu em Parashat Shmini, onde o Ramban traz aqui nesse livro, aqui no Atzofim, que ele traz a explicação da gente ser sagrado e ser distinto e separado, também é quando a gente vai controlar a nossa alimentação, que nem tudo que a gente quer ou almeja a gente pode comer por conta das regras que Deus deu de cachorro. Mas por quê? Qual a razão que Deus deu essas leis de cachorro? Então, uma das razões bonitas e diferentes que eu vi esse ano sobre esse preceito é o seguinte, que vamos voltar ao pecado capital, vamos voltar quando Deus ele criou o Adão no paraíso. Quando Deus criou o Adão no paraíso, então Deus ordenou ele o seguinte, teve uma única ordem que Deus deu para ele, falou o seguinte: olha, de todas as árvores do jardim do Éden você pode comer, mas desta árvore aqui, Deus apontou, esta árvore você não pode comer. E a Torá chama esta árvore do conhecimento, Etzadat Tovara, da Torá, e da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não vai comer. Os sábios falam que a árvore que Deus apontou era qualquer uma. E depois ela foi denominada da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus aleatoriamente falou, esta aqui não. Assim Deus falou, esta árvore não. Muito bom. E o preceito era apenas para 3 horas. Era só isso, that's it. Só. O Shabbat ele ia entrar e ia poder comer. Na véspera do Shabbat ele foi criado, depois eram algumas horas. Tá bom. Depois ia estar tudo bem. O que foi? O homem foi lá e falhou. A história não vamos entrar nos detalhes, que a gente já contou isso no passado. Estou pegando mais o Inyan. A pergunta que se faz é o seguinte: por que Deus deu esse teste para o homem? Já paramos para pensar isso? Por que Deus deu esse teste? Por que Deus não falou, não senta nesta pedra? Por que Deus não falou, não utiliza do ouro que eu criei? Olha, e da prata eu não quero que você mexa. Por que Deus não falou, olha, não toca no leão? Sei lá, qualquer outra coisa. Por que Deus, de repente, dá um teste para o homem? E fala para o seguinte, desta árvore, desse fruto você não vai comer. Que teste interessante e diferente. Por que teste está ligado com a comida? Qual a razão do primeiro teste que Deus deu? A história a gente conhece, mas a gente não pergunta o porquê.
Por que Deus deu de repente deu um teste para o homem, justo ligado com comida? E a explicação simples e bonita é que diz o seguinte: Deus queria mexer em algo que o homem ele ia ser testado constantemente. Se ele fala para ele, não mexe no ouro, é que eu preciso de ouro, eu posso viver sem ouro a minha vida inteira também. Se ele me falar, não toca naquela, tá bom, não vou tocar naquela pedra, porque tem outras tantas pedras, vou comer também. Comida? Comer? Eu não posso me precaver, eu não posso deixar de comer. Comer, você come dia, tarde e noite, você sempre está beliscando, a gente sabe como é que é. A tentação da comida é uma tentação forte. E é algo que não tem como você falar, não vou comer 3 dias, não vou comer 4 dias. Não, você precisa comer. Para a sua existência, você precisa comer. Deus deu um teste para o homem em algo que ele seria testado constantemente. Ele ia passar para aquela árvore, essa aqui eu não posso comer. Mas eu quero dar uma mordidinha. Eu quero comer. Não. O teste que Deus deu para o homem foi em algo que o quê? Que ele necessita para a sua sobrevivência. Então vem os sábios e falam uma explicação tão bonita. Ele fala, quando Deus deu a lei de kasher, Deus estava querendo ser lembrado constantemente no dia a dia da pessoa. Muito bonito isso. Deus deu a lei de kasher para o judeu e falou o seguinte: você vai falar, tá bom, tem que lembrar de Deus, tá bom, quando eu precisar eu vou falar com ele. Agora não estou precisando, não vou precisar. Não, você precisa comer? Ah, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Quando você fala as regras do kasher, que você começa a lembrar do que você pode, aquilo que você não pode, aquilo, agora eu comi carne, agora eu comi leite, agora isso pode 6 horas, não sei o que mais, agora o que vai ser lá, o que não vai ser lá, não chega, você fica louco, agora isso pode, isso não pode, agora esse fruto do sexto ano em Israel, misturou aqui, agora eu vou preparar a comida, você começa, foi abatido, não foi abatido, carne dessa aqui, dessa linha, essa linha pode, lista amarela, lista verde, lista, você começa a ficar todo dia, constantemente você começa a lembrar de Deus. Por que você faz essas coisas? Porque Deus te ordenou. Agora, o que Deus pegou? A comida. Porque comida você precisa todo dia. É uma maneira de você lembrar Deus. Quer dizer, veja, atrás do kasher tem uma lição muito bonita, quer dizer, da gente lembrar Deus constantemente, a cada dia, a cada momento. Então essa é uma explicação bonita que está por trás do kashrut que a gente viu. De qualquer maneira, o que a gente está falando aqui na Nachmanides, o que ele disse, que isso faz parte da lei de Kedoshim. Quando a gente fala Kadosh, que a gente está falando na letra Kuf, representa Kadosh, você ser distinto. E diz o Nachmanides, isso faz parte de você se santificar. Santificar significa você ser diferente, distinto dos demais, inclusive na regra de alimentação. Não ir atrás de tentações que aparentemente teu corpo iria levar, e você tem que se precaver. Até mesmo na carne que você come, no vinho que você bebe, tem tantas leis. Você sabe, kashrut? Então tudo, está ligado, você começa a pensar por que não? Simplesmente porque existe um Deus que lhe ordenou. A gente acaba lembrando dele. Esse era o ponto que a gente falou sobre Kedoshim, que faltou de falar na aula passada. Vamos continuar o livro. Como é que a gente pronuncia essa palavra, essa letra? A letra é Kof, certo? E Kof, nós falamos em hebraico, é a cabeça da agulha. A cabeça da agulha é chamada Kof Hamachat. Kof Hamachat significa a cabeça da agulha. Por quê? Porque é lá que tem a transição que você passa para o outro lado. Falamos que o Kuf representa a transição do Tzadik. O Tzadik é a letra anterior, a letra Kof, e de lá você vai para a letra Kof, que representa o Kadosh, que a gente falou que é a transição, tá certo? Então ele fala, até mesmo os animais, agora sim os animais, quando fala sobre os animais, existe um animal que é chamado de Kof. Kof, que é o nome da letra, é exatamente as letras que compõem o animal chamado macaco. Macaco em hebraico é chamado de Kof. Por que é chamado de Kof? Então ele fala, ele é chamado, também nos animais é chamado de Kof. Esse é o nome macaco, onde a face dele é parecido com uma transição de um animal para o ser humano, tá certo? Você tem um animal, você tem um homem, você tem um macaco. O macaco está tá nem para cá nem para lá, não é nem um animal, porque ele parece um ser humano, ele anda, não sei o quê, e também não é um ser humano ainda. Então mostra o lance da transição. A letra Kof, que a gente falou que a gente vai de um lugar para outro, como se fosse a agulha que vai de um lugar para o outro. Então Kof, também o macaco ele está ligado, que ele, por um lado, ele não é ainda o ápice da criação que seria o ser humano, mas por outro lado, ele também é distinto dos demais animais, porque ele é o que mais parece com o ser humano. E aqui ele traz uma Gemara em Sanedrin. Essa Gemara em Sanedrin é uma Gemara interessante, que eu vou falar para vocês o que traz aqui o Rav Zamir Cohen no livro Atzofen. Ele diz assim, como está descrito no Tratado de Sanedrin, o Tratado de Sanedrin diz o seguinte, que por conta do pecado
que ocorreu na época da Torre de Babel. A Torre de Babel, nós sabemos o que ocorreu naquela ocasião. Os homens, eles se uniram para poder guerrear contra Deus. Eles criaram uma torre e lá eles decidiram criar um certo nome, falar, olha, até aqui, para ver de longe, que aqui ninguém chega, aqui nós dominamos. Então, se Deus quiser, ou outros falaram que eles criaram uma torre para poder guerrear lá com os céus, falou, aqui a gente vai criar uma briga lá com os céus, enfim, etc. Qual foi a punição deles? A punição deles foi, a Torá descreve, que Deus poupou a vida deles. Deus não matou eles, igual matou o povo e a geração do dilúvio. A geração do dilúvio foram todos abatidos. Mas a geração da Torre de Babel, eles não foram abatidos, ao contrário, Deus deixou eles vivos e Deus dispersou eles na terra e ali surgiu as 70 línguas. Então, até então, regia apenas o Lashon HaKodesh, a língua sagrada, assim é a nossa tradição. O Lashon HaKodesh é a língua mais antiga que essas letras que a gente está estudando, que por sua vez são letras que Deus utilizou e com essas energias ele criou o mundo ou os mundos através da energia dessas letras que a gente tem estudado nesses anos. E naquela ocasião Deus ele fez o quê? Ele separou as pessoas e criou as demais línguas, tá certo? Assim está descrito, isso é a história e a razão do porquê, simplesmente, vamos ver a razão lógica, que isso é uma coisa também, é uma lição, uma das lições mais bonitas que a gente tem nessas passagens. Por que de repente o dilúvio, Deus mata todos e só deixa a família de Noé e seus três filhos com as respectivas noras, foram ele a esposa, Noé a esposa, e os três filhos com as 3 noras. Foi a única humanidade que foram salvos, o resto todos foram mortos. A Torá descreve que o pecado básico que foi feito por conta disso que veio o dilúvio foi que Maleah Haaretz Hamas. Os animais não foram poupados? Foram poupados os animais também. Fora os animais, os homens, foi poupado 8 pessoas. Noé esposa, 3 filhos e 3 noras. Esse foi o total da humanidade que foi salvo. O resto foram os animais, os pares, 2 pares de animais, quer dizer, um par de animal não kasher e 7 pares de animais kasher, como consta na Bíblia. Assim, acho que a gente já contou uma vez a história de Rabbi Nosson Eibshitz. Vou contar essa história que é rápida. Conta certa vez que Rabbi Nosson Eibshitz, um grande homem que viveu há 300 anos atrás, na época do Baal Shem Tov. Apesar que ele era um opositor à linha do Baal Shem Tov, Rabbi Nosson Eibshitz, mas ele era um gigante que viveu em Praga. Um gigante da Torá. Grande homem. E ele brigava muito ele discutia muito com crenças, com as outras crenças, e principalmente em Praga era muito forte a crença cristã, enfim, então ele discutia, tinha divergências com padres, enfim, Então consta que uma vez, acho que a gente já falou essa história com certeza, conta que certa vez perguntaram para Rabbi Eibshitz, ele falou, por que vocês, judeus, vocês não se comportam na casa de Deus? É uma bagunça. Entra toda mulher, essas caras lá, vocês entram, não sei como que é a casa da mãe Joana. Sabe, um pouquinho de kavod, um pouquinho de respeito tem que ter. Quando você entra na casa do divino, não sei o que, etc. Vocês não têm esse respeito quando você entra lá, você vai, bagunça, entra, sai, uma bagunça danada, crianças correm, não sei, não. Porque vocês não têm respeito quando entram na casa de Deus. Então ele falou o seguinte, eu vou lhe dizer uma coisa, e vocês em contrapartida, eu falo, não, a gente entra, tudo bem, bonitinho, casalzinho, com a roupa, a gente entra, a gente dá aquela... Falou, essa é a diferença entre vocês e a gente. Na Arca de Noé, quando entrou os animais que eram impuros, entrou 2 a 2. Quando entrou os cachorros, entrou 7 tudo de uma vez. Ele brincou e falou assim, tá vendo? É isso que está escrito, o puro e o impuro. Você demonstra que você é... Tipo, é uma história que Rabbi Nosson Eibshitz, ele contou assim, para poder mostrar o debate que ele tinha com os demais. Era tudo assim, mais para poder pegadinha. Assim, de qualquer maneira, isso aqui está uma história lá. A gente volta. Por que eles foram mortos? A Torá fala que Maleah Haaretz Hamas tinha um roubo. Quando Deus não tolera, isso aqui é muito importante, é um limud, isso aqui é uma regra muito forte. Deus não tolera quando não há irmandade, quando não tem respeito mútuo um para o outro. Deus não tolera. O que é Hamas? É roubo. A Torá fala roubo.
tinha roubo por causa do roubo, que não vem aqui, que Deus não aplica o dilúvio no nosso país também. Mas por conta do roubo está escrito que Deus destruiu aquela geração. Roubo está tirando do outro, você não respeita o seu semelhante, você não merece viver. Você não merece viver. Mesmo que você acredite em mim. Você acredita em mim, mas se você rouba, se você não respeita o seu semelhante, é a morte. Em contrapartida, lá na Torre de Babel, eles eram todos unidos. A Torá fala que eles eram uma coisa só. Está escrito o povo era um, e os povos eles eram uma coisa só. Lá está escrito claramente que eles eram uns. Eles eram uns. Eles eram um. Quer dizer, todos eles pensavam iguais e eles tinham o mesmo propósito. Deus fala, vocês estão unidos? Mesmo que é contra mim. Eu não vou matar vocês, vocês merecem viver. Egilazar também, não? O que tem? Também ele não matou o povo, ele deixou eles 40 anos até, mas não matou. Exatamente. Apesar que ele falou para Moshe Rabbeinu, saia dali que eu vou acabar com eles. Decito, né? Deus falou para Moshe Rabbeinu, na pegada do bezerro de ouro, então Deus falou, saia daqui porque eu vou te fazer uma grande nação e eu vou acabar com eles. Aí Moshe Rabbeinu se junta ao povo, você vai acabar com eles e vai acabar comigo também. Então Deus falou, tá bom. Que ele mostra de novo que Moshe, a união de Moshe, etc. Quer dizer, mostra isso. Então, de qualquer maneira, esta razão voltando para a história, consta lá na Gemara em Sanedrin, a Gemara fala uma coisa extraordinária. A Gemara fala que Deus, quando dispersou essas pessoas da Torre de Babel, diz a Gemara, Deus pegou parte de alguns seres humanos que participaram e fez um downgrade deles e eles viraram macacos. Exatamente o contrário à teoria de Darwin. A Gemara fala, a teoria contrária à teoria de Darwin. Fantástico, uma coisa fortíssima isso que a Gemara afirma, que Deus pegou certos humanos e fez deles, rebaixou eles de nível e eles começaram a aparecer como animais. Não que, ao contrário, que a gente tem a origem, né, que a origem, que o homem vem da origem do macaco, e sim, que Deus ele rebaixou certos humanos. Vamos olhar na linguagem da Gemara. Então a Gemara fala que na hora que Deus ele misturou as línguas para as outras línguas, teve certas pessoas que foi modificado a sua face e eles pareceram-se como macacos. Então ele diz que daqui dá para entender que pelo menos ele traz assim, que o primeiro ancestral de alguns tipos de macacos eram seres humanos mesmo. Quer dizer, ao contrário. Não que o início do ser humano era um macaco, conforme a passagem da Sagmará. A gente vê que teve, e a gente vai entender o porquê, qual que é a semelhança que tem, a gente já vai chegar lá. Ele vai voltar a falar do macaco mais para frente, e a gente vai ver que eu vou continuar a ordem do livro, porque eu não quero pular a ordem do livro. Voltando ainda para a palavra Kof. Kof, a gente falou que vem da palavra Heikef. Todo lugar onde está a palavra Kof significa que circunda, a gente falou que envolve, que envolta, e mostra que é um ciclo completo. Lembra? A gente falou que o tzadik ele vai para Kof. Kof significa que ele atingiu um outro nível, a gente falou que está ligado também com circundário. Vamos ver aqui. A palavra Heikef, em hebraico, Heikef é você fazer um círculo, significa que você vai de um lugar para um outro lugar, e você faz como se fosse um círculo de algo inteiro. Por exemplo, olha só o que diz o Radbaz. Radbaz foi um grande rabino que ele escreveu um livro chamado Magen David, e ele escreve o seguinte: saiba que todo lugar onde está escrita a palavra Heikef, essa palavra Kof, a gente vai encontrar um período inteiro. Por exemplo, a Torá fala Vaihilit Kufat Hashanah. Tekufá é período. Então, mas é um período do ano, quando está escrito no versículo, é um período completo. Quando atravessou Tekufat Hashanah, é o período de um ano. Então, chamado um período inteiro. Tekufat Hashanah. Por exemplo, outro lugar que a Torá fala a palavra Kof no meio, que está no meio, está escrito na Torá o seguinte: Lotakifu Peat Roshechem. O que quer dizer Lotakifu Peat Roshechem? A Torá proíbe a pessoa passar navalha aqui na barba, tá certo? E aonde começa? Desde os Peot. Peot Arosh é chamado esta parte. Então a Torá, quando descreve a proibição de você, a proibição da barba é em 5 pontos. Mas tem a proibição também dos cantos da cabeça. As têmporas. As têmporas da cabeça. Então a Torá fala o que faziam os povos. Os povos eles pegavam daqui para cá e raspavam e deixavam só aqui cabelo. Tipo Neymar. Não. Moicanos também. Ronaldinho. Os moicanos também. Será? Que eles deixavam aqui, eles raspavam toda essa parte. E a Torá fala Lotakifu
Takifu é você circundar a cabeça inteira, tá vendo? Você, lo takifu peatro shechem significa não passa navalha em toda esta área, deixando simplesmente liso, sem fonte de cabelo. A Torá usa o takifu. Takifu é lehakef, ou hakafá, como a gente diz em Torá, também é chamado hakafá. Quando a gente faz a volta na Torá, hakafá, tá vendo? O kof, tá presente, a letra kuf e a letra pei. Todas elas a gente usa o mesmo shorish, que seria a mesma raiz, que significa envolver por completo. Isso mostra um reikev. Agora, sempre quando nós estudamos as letras, nós estudamos também um livro que é chamado Otiot de Rabi Akiva. Rabi Akiva, o grande sábio, que viveu na época do templo sagrado, que viveu na época da destruição do templo sagrado, Rabi Akiva, pegou a destruição do segundo templo, sábio que viveu 120 anos de idade, cujo pai, conforme algumas dizem, ele era um convertido, ele era Yosef Hager, Rabi Akiva, ele era filho de Yosef Hager. Aliás, é curioso, a gente já falou também isso no passado, como os grandes eruditos da nossa Torá, eles tinham uma ascendência. Você pega Rabi Akiva, o pai dele era convertido. Você pega Rabi Meir, ele era da família do César. Rabi Meir era aluno de Rabi Akiva. E a Torá fala que toda a Torá oral... Rabi Meir Balamés. Como Balamés? Porque a Torá, a Gemara conta que teve algumas passagens na vida dele que aconteceram milagres. Os romanos foram atrás dele e ele conseguia milagrosamente se esconder. Então o milagre estava presente para ele. E quando ele pedia para Deus, simplesmente acontecia. Então ele dizia assim, Deusinho de Rabi Meir, ele falava, Deusinho meu, por favor, me atenda. Então virou uma frase famosa. Ele falava, Elahad Rabi Meir Anene. Ele falava, Deus de Rabi Meir me atende. Ele sempre atendia, sempre fazia para ele o que ele queria. Rabi Meir, ele era um gigante da Torá. Ele era um gigante da Torá. A ponto de Rabi Akiva falar que toda a lei oral é baseada conforme Rabi Meir pegou. Ele pegou a nata da nata. Lembra? A gente já explicou isso, que Rabi Shimon Bar Yochai, na época, que era amigo de Rabi Meir. Rabi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar, ficou muito chateado quando Rabi Akiva falou isso. Rabi Akiva falou que Rabi Meir, ele foi realmente a luz. Meir significa iluminar. Ele iluminava. Maor significa fonte de luz. Rabi Meir, ele trouxe a luz porque toda a Torá oral é Rabi Meir aliba de Rabi Akiva aliba de Rabi Meir. Toda a Torá oral, basicamente o resultado da Torá oral que nós temos é as interpretações de Rabi Meir, como ele interpretou Rabi Akiva. Vocês sabem que os mestres na época, os alunos dos mestres interpretavam os ditos dos mestres, cada um de uma maneira. Cada um interpretava de uma maneira. Por quê? No conhecimento, quando trata-se de estudo, cada um interpreta a Torá de uma maneira. En deotem shavot. Está escrito, não existe que duas pessoas pensam igual. Não existe isso aqui. Não existe duas pessoas 10 e 10, não existe casal 20, isso aqui é no cinema. Isso aqui não existe na vida real, porque duas pessoas pensam diferentes. Não tem duas pessoas que pensam exatamente igual. Sempre vai ter alguma coisa diferente. En deotem shavot. Nós não temos a compreensão igual. Por isso é uma das razões que a Torá, ela gera a interpretação de vários. Rambam, a gente está vendo aqui opiniões diferentes. Shivim panim la Torá, a gente fala que tem 70 maneiras de como você observar a Torá. E cada um tem direito de interpretar da maneira dele a Torá. Mas existe uma verdadeira maneira de como você compreender a Torá que é real. Que a essas pessoas que chegam a esta compreensão, eles vão receber o mundo vindouro, que é o mundo das almas. O mundo das almas é pela compreensão, pessoal. Não é pelas mitzvot que a gente cumpre. Basicamente é pela compreensão. Que Rabino ficou em caverna 40 anos, sei lá o que, viveu de Haruvim. Isso, Rabi Shimon Bar Yochai, 12 anos. 12 mais 1, 13 anos. Gemara em Shabbat. A Gemara em Shabbat fala que Rabi Shimon Bar Yochai, ele viveu 13 anos. 12 anos, depois ele ficou mais 1. O que aconteceu? Ele viveu 12 anos lá na caverna, ele saiu com o filho dele, Rabi Eliezer. Ele viveu de Haruvim. Alfarroba. Alfarroba. Hoje em dia é bom para a saúde, tem chocolate de alfarroba. Alfarrores? Não, alfajores é outra coisa. Se esgora, Andrés, é outra pegada. Alfajores é aquele doce da Argentina com doce de leite. Seco. Escuta, quem vive de maná não vive de alfarroba. Alfarroba é um fruto Nunca vi. ruim. Cheiro ruim. É doce. Jaca tem cheiro. Jaca, é verdade. Jaca tem cheiro. Quem vive de maná não vive de alfarroba. Mas deve ter muitos. Nunca vi. Tem? Quando você já compra alfarroba por arroba, Alfarroba? fica
Tem aqui no Brasil que vende alfarroba? Eu já vi isso. Uau, tem chocolate de alfarroba, eu vi. Tem. Tem chocolate de alfarroba, Tem kasher. cacau, Mas- nata, hã? vegeta, Ele tem gosto de chocolate. mais ou menos. Mas está escrito que, que esse Rabi Shimon Bar Yochai, quando ele saiu da caverna, está escrito que ele foi na caverna, ficou 12 anos lá, ele não queria usar a roupa, imagina a roupa vai durar entre 12 anos, vai estragar, então ele se enterrava para poder, ele usava a terra para poder preservar o corpo dele, mas quando ele saiu cheio de rugas. Então ele teve que ir para termas. O que conta essas histórias? Tá tudo escrito, nossa, você tá vendo? Até o que ele usava lá. É muita informação, não? Ele foi fazer Conta, quem prova? Não, o problema não é quem conta, é quem lê. Quem é interessante. Viu? Ele foi fazer um peeling que ele estava cheio de rugas. Ele foi fazer um peeling que ele estava cheio de rugas, né? Yeah. Hã? Cheio de rugas, ele foi fazer Porque um peeling, falou- laser. Ele foi fazer, Só que ele foi fazer termos. Ele foi, sim, está escrito que ele foi para Tver, o que acontece? Está escrito a primeira coisa que fez, está escrito? A Gemara em Fazer Shabbat um fala. spa. A Gemara fala em Shabbat. Ele foi no Quando spa. ele saiu todo enrugado. Ele precisava fazer termos. Onde ele estava enrugado? Então, o corpo inteiro. Imagina, daqui para baixo, pelo menos, ele estava estudando. Mais Então, o corpo- enrugado. Então, Barba? yeah, O que é a gente, barba? barba estava assim. Assim está escrito. Não tem foto, não tem nada Tem registro. pra provar, né? Tá no internet. Tem no internet. Assim foi no Rabi Google. Está no Talmud. Tá a prova mais que essa que no Não precisa Talmud. pedir pro Rabi Google. Ah, então consta que ele foi para Tvéria. Na Tvéria tinha termas de Terramei Tem Tvéria, até são hoje. chamadas as águas das termas de Tiberíades. Então ele foi para Tvéria e ele queria entrar lá em Tvéria. E falaram para ele, olha, ele falou, nós temos um problema. Ele viu que os Kohanim estavam dando volta e não entravam na cidade. Ele falou, pô, vocês estão entrando, dando volta, o caminho é por aqui. Ele falou, não, você não sabe. O que Tem um aconteceu? chique, né, que vai chegar. Falou, você não sabe o que aconteceu. Durante a história de batalha, se aconteceu, os romanos, eles vieram e profanaram aqui essa cidade e destruíram, e a gente não sabe mais onde tem as marcações no chão das sepulturas, onde está enterrado alguém ou não. O sacerdote não pode andar próximo de uma sepultura a 2 metros. Então, acabou a nossa tradição de estava marcado onde não estava marcado, e a gente não tem como ir, agora a gente tem que dar a volta quando a gente quer atravessar a cidade, porque a cidade, ela está... Perdeu a referência. Ela perdeu as referências. A hora que o Shimon Bar Yochai falou, esse é o problema, esse não é um problema. Ele foi lá, está escrito pelo faro, ele falou, marca aqui, marca ali, ele não era Cohen. Ele falou, aqui tem, aqui Pelo tem. faro. Eles acreditavam. Eles acreditaram. Ele era um E a border gente collie. também, né? Ele era um border collie. Então está escrito qual foi a primeira coisa que fez Rabi Shimon Bar Yochai depois de ficar 13 anos numa caverna. Ele Então- virou um vidente. Não, ele foi ajudar o GPS, próximo. Ele GPS. foi o GPS, ele foi ajudar o próximo, etc. De qualquer maneira, Marinha. veja, foi falar, aqui, onde tem água, né? Então, fala, aqui pode marcar ali. Está escrito que depois de 12 anos que eles saíram da caverna, ficaram 12 e depois ficaram mais um. Porque quando ele saiu, o Shimon Bar Yochai, ele era tão... Agora viajamos legal, não tem nada a ver com o Kof, mas tudo bem. O Shimon Bar Yochai, ele acabou saindo aqui completo. Está escrito que o Shimon Bar Yochai, quando ele saiu da caverna junto com seu filho, e ele era da opinião que a pessoa ela não tem que trabalhar. Uma pessoa que ela dedica seu estudo da Torá e ela é devoto a Deus, Deus arranja parnassá para ele. Essa era a opinião dele, ele era muito elevado. Porque ele dizia o seguinte, a opinião entre ele e Rabi Ishmael, Gemara conta em Brachot que tem discussão entre Rabi Shimon Bar Yochai e Rabi Ishmael. Rabi Shimon Bar Yochai é um mestre que é um dos mestres mais citados no Talmud, mais de 300 vezes aparece o nome dele, Rabi Shimon Bar Yochai, que era esse grande aluno de Rabi Akiva que a gente está falando. E esse Rabi Shimon Bar Yochai, ele dizia o seguinte, será que a pessoa ela vai arar a terra, vai cultivar a terra e etc? Torá materrealea, a famosa frase dele, e a Torá, o que vai ser da Torá? Se a pessoa ela vai dedicar somente para Parnassá, e quem vai ser os eruditos da Torá? Torá materrealea. Então, e Rabi Ishmael, que era o opositor dele nessa opinião, dizia, não, a pessoa precisa trabalhar, precisa dedicar ao estudo da Torá. De manhã, estudo da Torá de noite, mas a pessoa precisa trabalhar, a pessoa precisa procurar um ofício, a pessoa precisa se sustentar. Cita na Gemara, muitos fizeram como Rabi Shimon Bar Yochai e morreram na praia. Não conseguiram. Foram estudar e precisavam sustento. Ele falou, não, vou ficar fiel, mas não conseguiram. Muitos fizeram como Rabi Ishmael e se deram bem. Acho que tem Assim, muita gente exatamente. fazendo isso, Em né? outras Vai pra palavras, caverna. Rabi Shimon Bar Yochai não era qualquer um. E a receita dele não era tão popular assim. Mas está escrito que quando ele saiu da caverna depois de 12 anos, ele viu pessoas trabalhando no campo. Onde ele olhava, queimava. Assim está escrito. De tanto que era contra a opinião. Ele falou, imagina pessoas... Imagina, ele estudou Torá agora há 12 anos. Aliás, o que estudou? O que ele estudou Torá há 12 Fez o anos? Zohar, não fez? Não, todo mundo pensa que sim, mas não. Você acredita?
Tem uma explicação, está escrito, isso também está escrito, tá vendo? Até isso, não que ele comeu, que ele bebeu, a roupa enrugada, e o que ele estudou lá também está escrito, 2 anos. O primeiro Rebbe ele traz, no quinto capítulo, na quinta sessão do Tânia, ele traz uma passagem que ele diz o seguinte: com certeza, Rabbi Shimon Bar Yochai, durante 12 anos, ele estudou a parte revelada da Torá durante 12 anos. Pois o Zohar, que é a obra mais profunda dele, ele pôde terminar em 3 meses. Você não tem noção do que eu estou falando aqui, mas o Zohar é tão complexo. Agora, a Torá oral, ela é tão grande, o Talmud é tão grande, o conhecimento divino, e os detalhes é tão amplo, que todo mundo esotérico lá em cima, em 3 meses ele descreve o que quer dizer, os sonhos mundos, o que é Deus, isso aqui é fichinha, tipo, ele termina, e fora aqui, no estudo do lado esotérico, não tem discussão. É engraçado. No Talmud, é pergunta e resposta. Não, aqui, opina assim, opina cá. Como a gente está vendo aqui, discussões para lá e para cá. Você perguntas e respostas. Não. Nós esotéricos não tem, é uma afirmação direta. Deus criou esse mundo é assim, não sei o que. Mas não tem discussão lá. Um opina, o outro opina. Não, o que está sendo relatado como é. Porque o mundo da verdade expressa a verdade. Aqui esse é o mundo, que é o mundo físico. Então você tem as divergências, você tem as perguntas, etc. Todo o propósito da pergunta é para poder instigar a pessoa ao caminho correto. Não isso deixa para uma outra hora, mas de qualquer maneira, esse Rabbi Shimon Bar Yochai se dedicou na caverna durante 12 anos. Ele se dedicou ao lado Nigle, a parte revelada da Torá, a parte do Talmud, entendendo os seus mínimos detalhes. E quando ele saiu de lá e viu pessoas ocupando com trabalho, então está escrito que ele prejudicava, literalmente, que ele pegava fogo, incendiava, sem descer um Talmud que incendiava, a pessoa era prejudicada, quem estava trabalhando, porque ele não conseguia entender como uma pessoa larga a Torá para poder dedicar-se. Imagina o tempo precioso vai estudar a Torá. Deus falou: você saiu da caverna para destruir meu mundo? Volta lá para mais 12 meses. Ele voltou para o 13º ano. Por isso que ele ficou 12, na Gemara fala o seguinte, ele ficou 12 anos e mais 12 meses. Mas 12 meses que Deus falou, não é para isso que você... É isso que você saiu dali. Você saiu todo misterioso, todo elevado, etc. Mas você saiu para destruir meu mundo, volta lá para sentar poeira. Tipo, vai 1 ano de repescagem lá, vai sentar lá para o... Ó, Menas, baixa aí, meu. Tá certo que quando ele saiu com o filho dele, o que o filho dele queimava, ele apagava. Tipo, o filho não conseguiu ainda baixar de nível, assim consta sobre Rabbi Shimon Bar Yochai, mas de qualquer maneira, o que a gente estava falando de Rabbi Shimon Bar Yochai, a gente falou de Rabbi Akiva, falou de Rabbi Meir, não sei porque a gente tem tudo isso, não sei porque a gente viu. Oi? E ficou com alunos também, né? Não, Só ele ele e o filho. Só ele e o filho. Só ele e o filho ficou na caverna, e dizem que ele teve a revelação do profeta Eliyahu Hanavi, que veio para ele ensinar esses segredos da Torá. Dizem que ele também teve a revelação do Eliyahu Hanavi, que veio e também ensinou e passou pelo segredo da Torá, apesar que toda a dedicação do estudo que ele teve lá, que nem falamos anteriormente, que o meu Rebbe traz, foi sobre a parte revelada da Torá. Por isso, quando chegou a época do Baal Shem Tov, muitos anos depois, estamos falando aqui, você imagina, o Rabbi Shimon Bar Yochai estava 1900 anos atrás, certo? O Baal Shem Tov estava 300 anos atrás. Quando chegou a época do Baal Shem Tov, então quem veio revelar a Torá para o Baal Shem Tov, que era algo que não tinha sido revelado nem até mesmo para Rabbi Shimon Bar Yochai, não foi Eliyahu Hanavi, foi o mestre de Eliyahu Hanavi, Ahiah Shiloni. Ahiah Shiloni foi aquele que revelou, ele era o mestre do profeta Eliyahu, e foi ele que veio revelar para o Baal Shem Tov a pegada que iria então surgir a partir de então com o Baal Shem Tov, que seria a Hassidut do modo geral, Hassidut geral, e depois de 3 gerações iriam começar a Hassidut do lado do Chabad, através do primeiro Rebbe. Mas isso foi o mestre de Eliyahu Hanavi, porque quando chegou, né, nesse período do ano, com o Baal Shem Tov, então Deus queria trazer para ele, dar uma palhinha da Torá que iria ser estudada na era messiânica. Então Deus trouxe essas revelações que até então nunca tinha sido revelado, nem até mesmo para nenhum ser humano, e revelou para o Baal Shem Tov. Então foi o Ahiah Shiloni. Sabe, por curiosidade, que já terminou o tempo, Rabbi Shimon Bar Yochai escreveu o Zohar HaKadosh, e o Zohar é uma obra que ficou perdida, somente algumas pessoas tinham isso, até que há 750 anos atrás foi achada essa obra por um rabino chamado Rabbi Moshe de Leon, que ele achou essa obra, e até então não sabiam se era dele ainda ou não. Então quando ele falava para Hazer Abeliezer, quando o Rabbi Shimon não sabia que era, depois identificaram e falaram, não, é realmente o Zohar, sabe, chegaram à conclusão que realmente esta é a obra que o autor dela é Rabbi Shimon
Baruch Hai, esse é o Zohar que nós temos, que é a origem de todo esse lado esotérico que a gente está estudando, que por fim é o que ele traz aqui. De qualquer maneira, eu comecei para falar isso só para dizer que a gente ia estudar o livro de Otiot de Rabbi Akiva. Agora eu me lembrei. Que aqui tá, a gente falou o seguinte, o Rabbi Akiva... Vamos ver o Otiot de Rabbi Akiva. Vamos ver só vou acabar com isso. Ainda bem que Otiot, lembra, hã? ainda lembra um fio. Não, agora me veio, eu falei, puxa, onde que eu estou indo? Eu falei, lembrando o Xamã, Você eu vou não para tá. meio, Eu vai para o Xamã. perguntei sobre, Hã? eu que perguntei. Mas é Rabbi Akiva. Quando estava fala na sobre caverna. Rabbi Akiva, quando fala sobre Rabbi Akiva, Ermitão. quando fala sobre Rabbi Akiva, ele escreveu um livro de Otiot, de letras, e ele escreveu também um livro sobre as coroinhas. O livro de coroas a gente perdeu, na história nós não temos, infelizmente, mas o livro das letras, que são chamados Otiot e Rabbi Akiva, nós temos. E nesse livro ele sempre traz nas letras sobre as letras de Rabbi Akiva, ele traz. Então vamos ver esse parágrafo que é pequeno. Ele fala o que quer dizer Kof. Olha o que diz Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, quando ele interpreta essa letra, ele diz o seguinte. Ele fala, conforme a linguagem do Midrash, as letras de Rabbi Akiva, Kof, a letra Kof é Moshe Rabbeinu. Ele fala, quem é Kof? Diz Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, ele fala que Kof é Moshe Rabbeinu, que é o pai de todos os sábios, o pai de todo o conhecimento judaico. Por quê? O que fez Moshe Rabbeinu? Qual a ligação de Moshe com a letra Kof? Que Moshe Rabbeinu, ele ele envolveu o faraó com todas as sabedorias e o conhecimento dele, mostrando que ele é superior até mesmo ao faraó, quer dizer que ele circundou o faraó nas 70 línguas. O que ele quer dizer com isso? Aqui a gente vai concluir e depois a gente vai continuar na próxima aula. E ele quer dizer o seguinte, consta que para ser rei do faraó, vocês lembram isso? Isso aconteceu também na época com o assessor, com o antecedente de Moshe Rabbeinu, que era Yosef, com Yosef Atzadik, consta essa ideia também. Para ser rei do faraó, para ser intitulado faraó, porque é o título que se dava para o rei do Egito, para ser intitulado faraó, havia necessidade de saber todas as línguas. Tinha que ser um cara erudito e conhecedor de todas as línguas. Só que eles não tinham noção do Lashon HaKodesh. O Lashon HaKodesh, do seu original, com toda a santidade, eles só tinham quem era descendentes de Abrão, porque isso foi passado para Abrão por na verdade, filho de Noé, que a gente estudou, que era chamado de Ever. Ever era um descendente de Noah, quer dizer, que era descendente de Shem, que era semita, que foi para Ever. Depois de Noah, Ever ele era, na verdade, o bisneto de Noah, e para ele foi passado o código das letras que Deus criou o mundo, tá? E este Ever, ele foi a única pessoa que na época da Torre de Babel carregava a língua sagrada. E ele passou para Abraham os segredos da criação do Gênesis. E Abraham escreveu então o livro chamado Sefer Yetzirah, que é o Sefer Yetzirah, que é a base das letras da Kabbalah, por conta que ele havia recebido de Ever. Por isso a nossa língua é chamada de Ivrit, que veio de Ever, que ele era descendente de Noah, que ele recebeu isso por tradição, e Abraham então escreveu as letras, e por isso Abraham também é chamado Abraham HaIvri, Abraham o Ivri, que ele recebeu de Ever todo o conhecimento, que era, na verdade, o código da criação, que é a energia das letras que a gente está estudando. Tá certo? Então Abraham recebeu isso, escreveu o Sefer Yetzirah, que ele fala exatamente sobre as letrinhas, com que letras Deus criou, a gente já explicou sobre isso, com que letras Deus criou o mundo, Aleph Mem Shin, com que letras Deus criou os dias da semana, Beged Kaporet, com que letras Deus criou os meses. Isso tudo Abraham escreve no Sefer Yetzirah, porque ele recebeu esse código de quem? De Ever, tá certo? E esse livro virou a base para nós. Então, para ser faraó, precisava conhecer isso. Ele não conhecia Lashon HaKodesh, precisava conhecer 70 línguas. Ninguém conhecia Lashon HaKodesh, como Yosef conhecia, que Yosef ele herdou isso de Abraham, ou como Moshe Rabbeinu, que era chamado Avia Chachamim, que o grande sábio de todos os sábios, que ele circundou o faraó, quer dizer, ele dominava o faraó, porque ele tinha uma língua adicional, que fazia dele ser conhecedor das 70 línguas, algo que o faraó ele não tinha este acesso a essas razões da criação do mundo que nos foi dado, que é o Lashon HaKodesh. Por isso o Rabbi Akiva fala que Kof, a letra Kof, representa Moshe, que deu volta no faraó, que sabia uma língua a mais. Essa é a explicação de Rabbi Akiva. Muito bem, nós vamos ficar por aqui.